Hoje de manhã apareceu para mim um trecho do grande debate da CNN, no qual Caio Coppola e José Cardoso estavam debatendo uma fala recente do Trump, quando o Trump disse que, caso ele houvesse sido reeleito como presidente dos Estados Unidos, que ele teria ordenado a invasão da Venezuela e tomado o petróleo do país. Essa fala do Trump já havia horrorizado as pessoas por si próprio, porque ele demonstrava claramente as intenções do governo trumpista, mas também da política externa norte-americana, que é uma política externa que já vem de muitas décadas. Século XX, século XXI é a posição por definição dos Estados Unidos em relação ao mundo, que são lacaios ou o quintal dos Estados Unidos e que eles podem intervir, invadir, manipular, influenciar, impactar, destruir regimes para que se alinhe aos seus ideais. A frase do Trump por si própria já é muito problemática, mas daí o Caio Coppola vem defender essa frase do Trump. Eu quero ouvir com vocês aqui para a gente poder pensar algumas coisinhas sobre esse posicionamento do Coppola. Vamos ouvir aqui juntos. Para finalizar, Zé, você condenou a fala do Trump sobre tomada de poder. Vamos pensar o que é a Venezuela. A Venezuela é um país, já concordamos com isso, não é um país democrático, é um país com uma ditadura, é um país que tem eleições fraudadas, isso é ponto pacífico no debate público. Ou seja, tomar o poder na Venezuela poderia significar restaurar uma democracia. E pegar o petróleo significa simplesmente abrir para o livre mercado. Abrir para o livre mercado. Mas então que você acha que tomar o poder na Venezuela pelos Estados Unidos, invadindo com suas tropas, seria um ganho? Seria algo aceitável? Isso é inaceitável. Inaceitável. Eu acho que ninguém pode defender uma coisa dessa, a não ser Trump. E hoje todos nós sabemos disso. Os Estados Unidos influenciou esses golpes. E aqui, Caio, não eram regimes anteriormente, culturalmente postos no campo da ditadura. Veja que contradição. Ou seja, os Estados Unidos incentivou golpes de Estado aqui em países que não eram efetivamente, historicamente, culturalmente autoritários. Agora, eu não vejo diferença entre aquele que é culturalmente autocrata e aquele que é um novo autocrata. Autocratas são autocratas. Ou eu enfrento a todos ou não enfrento nenhum. O que eu não posso é fazer uma defesa de que o autocrata que me agrada e atacar o autocrata que não me agrada. Isso é geopolítica, não é valor. Isso não é ética. Isso é pragmatismo geopolítico. Ou seja, eu não posso, portanto, eu pessoalmente não vou defender a minha aspiração de mundo de defesa da democracia, eu sou democrata, a partir da lógica dos Estados Unidos da América. E dizer, não, eles estão sempre defendendo a democracia. Não, eles defendem a democracia quando lhe interessa. Quando não interessa, atacam, invadem, fazem, asfixiam países. A história mostra isso, é só ler a história. Vejam com a história da América Latina e as relações que as potências tiveram com ela. Então, Caio, eu não posso concordar com esta afirmação de que a Venezuela é o inimigo maior da humanidade, porque é o único autocrata que não tem vários autocratas. E não é mais autocrata porque não era no passado e virou. Não, autocratas são autocratas. Uma política de respeito aos povos e autodeterminação é o primeiro passo para que a gente conquiste a democracia. Parar de jogar dinheiro para as oposições derrubarem governos. Pararem de botar os nossos serviços secretos para alimentarem insurreições. Isto, Caio, é geopolítica, não é humanismo. Isso não é democracia. Isso é estratégia de quem quer ser império. Isso desde a época da antiga Roma. É assim. Só para que você entenda o contexto, isso havia começado com uma fala do Coppola defendendo, em parte, o alinhamento de Estados Unidos e Arábia Saudita, que é uma autocracia, ou seja, é um governo lá com um monarca absoluto que manda e desmanda, só que alinhado aos americanos. E aí ele defende essa autocracia com base que é uma autocracia histórica, não é, algo recente como na Venezuela. E que, no caso da Venezuela, além de ser uma autocracia, ela estaria suportada por outros regimes que têm interesses contrários aos da civilização judaico-cristã ocidental. Esse é o argumento básico do Coppola, e aí o José Cardoso vem e mete o pé na porta e diz o seguinte, calma aí, se você é contra a autocracia, se você é contra regimes autoritários, se você for contra regimes ditatoriais, você não pode ser seletivo, ou é um ou é outro. E aí eu quero citar uma vez mais esse livro aqui, The Dictator's Handbook, do Alastair Smith e Bruce Bueno de Mesquita, porque tem um capítulo sobre isso, exatamente sobre isso. O capítulo se chama Foreign Aid, ou seja, ajuda externa, auxílio exterior. No final de umas sessões ele diz o seguinte aqui, olha, democratas preferem regimes estrangeiros que obedeçam aos regimes democráticos. Intervencionistas democráticos, embora aleguem usar a força militar para buscar a democratização, tem uma tendência profunda a reduzir o grau de democracia em seus alvos, enquanto aumentam a política de obediência de autocratas que podem ser facilmente comprados pelos regimes democráticos. Segundo o Alastair Smith e o Bruce Bueno de Mesquita, os países democráticos
Eles estão nem aí se o outro país é democrático ou autocrático. Não é uma questão de valores nessa história aqui. Não é uma questão de, estou defendendo valores democráticos, estou querendo redemocratizar o Afeganistão, como fez os Estados Unidos. Os americanos invadem o Afeganistão junto com outros países, invadem o Afeganistão, arrasam o país, ocupam o país por muitos anos e, por fim, saem com o rabo no meio das pernas com a tomada do poder, mais uma vez pelo Talibã, que vão lá reconquistando territórios, justamente porque não havia real interesse em democratizar nada ali, além de uma cultura que era hostil a esse pensamento. Quem leu um pouquinho sobre o Afeganistão viu que houve uma enorme dificuldade dos americanos de democratizar o país, porque isso nem sequer fazia parte da mentalidade coletiva e cultural do país, sabe, com regimes tribais. Então, não há interesse real, segundo esses autores aqui, de países democráticos quando invadem, quando fazem intervenção, quando, desestabilizam outros regimes. Não há nenhuma intenção real em democratizar esses países. Há sim o interesse real de que esses ditadores, esses autocratas, esses governantes absolutos obedeçam e sejam aliados ou alinhados ao governo que fez a intervenção. Então, assim, os americanos não invadem a Arábia Saudita não porque é uma ditadura milenar e, não, eles não invadem porque o ditador é aliado deles. Aliado deles e serve como um ponto estratégico ali com muitas nações que são hostis aos americanos. Serve como um contraponto, por exemplo, para o Irã ou outros países próximos ali que têm, de fato, um discurso contra os americanos, contra os Estados Unidos. Os americanos não invadiram o Iraque para democratizar o Iraque. Invadiram o Iraque porque o Saddam Hussein não era alinhado aos Estados Unidos. Então a questão sempre foi essa. E aí quando a gente fala do Coppola, há uma certa dificuldade de abordar a posição dele, porque ele, ao longo da pandemia, por exemplo, ao longo do governo Bolsonaro, ele se viu na posição de defender, ideias completamente inaceitáveis, esdrúxulas. Eu mostrei recentemente aqui um vídeo dele falando sobre a pandemia, né? Vale recordar porque é um trecho também bastante simbólico sobre como esse cara se desdobra para defender interesses de poderosos, interesses de ultracapitalistas e como ele, põe a cara, a tapa para defender coisas esdrúxulas e absurdas. Vamos ouvir o que fala o Coppola no comecinho da pandemia. Ouçam. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado. Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Então, nessa linha de raciocínio, a reflexão que eu queria propor é a seguinte: faz sentido mandar todas ou quase todas as pessoas pararem de viver por tanto tempo por causa de uma doença que tem baixa letalidade, grupo de risco definido e que a transmissão é virtualmente impossível de impedir, no máximo você consegue frear e tal. O meu ponto é o seguinte: viver é fundamental para sobreviver. E o que é viver? Viver é estudar, é trabalhar, é se exercitar, é realizar suas atividades de lazer. E do ponto de vista econômico, viver é gerar renda e consumir. Sem isso, pessoal, o país mergulha em desemprego e recessão. E tem muitas evidências de que uma recessão econômica é mais mortal que a pandemia do coronavírus. Então aqui tem uma pessoa que não é burra, o Caio Coppola não é estúpido, ele não é burro, porém ele é profundamente ignorante. E a gente pode e deve, inclusive, questionar quais são as intenções reais dessa pessoa. Porque ele sabe o que ele está falando é mentira. Não é possível que ele seja tão ideologicamente bitolado ao ponto de não perceber o absurdo da fala dele. De relativizar a intenção de uma invasão de uma nação estrangeira, como foi o caso ali da Venezuela, da fala com o Trump ali, que invadiria a Venezuela, e depois ele relativiza o apoio dado pelos americanos ao longo do século XX para tomada de regimes militares na América Latina, como no Brasil, tentando relativizar isso, dizendo que havia militância de esquerda, havia guerrilheiros de esquerda, sendo que os guerrilheiros só surgiram depois da tomada de poder dos militares. Então, assim, ele não é burro, porém ele é muito ignorante em relação à história e ele tem ali intenções que são altamente questionáveis e que vale sim levantar essa questão. A quem ele está atendendo? Quais são os interesses que ele visa defender? E a gente sabe quais são os interesses, mas é bom levantar essa questão. Porque não é possível, não é concebível que ele seja capaz de fazer esse tipo de relativismo moral tão indecente. Porque a questão é o seguinte, olha, uma posição possível nesse caso seria ele simplesmente dizer: olha só, o mundo é assim, o mundo opera desse modo.
embora seja condenável, embora a gente possa, sabe, questionar os motivos, e possa questionar, sabe, a inclinação desses países, por que eles fazem isso, mas é como o mundo opera, o mundo é desse modo. A política externa dos países é pragmática, que é a posição do Bruce Banner de Mesquita e do Alastair Smith. O mundo é assim, o mundo opera desse modo. A gente pode não gostar disso, a gente pode não concordar com isso, mas é como as coisas se dão. O mundo é desse modo. Os países operam com base em pragmatismo, como disse ali o José Cardoso, revoltado, mas é como opera, o mundo opera desse modo. A gente pode não gostar disso, mas é como as coisas se dão. Mas tentar trazer isso para a ordem dos valores não cola porque a gente sabe que não é assim. Quem já viu, por exemplo, o livro do Noam Chomsky, chamado Quem Manda no Mundo? Ali é basicamente um relato, né, do projeto imperialista norte-americano. E inúmeras vezes o Chomsky vai mencionar esse espírito de dominação, de controle, de subjugação dos americanos em relação a outros países. Vai citar, por exemplo, Henry Kissinger, que foi a mente, né, o arquiteto, em grande parte, da estratégia imperialista norte-americana no século XX. Um sujeito que era extremamente influente, que tinha uma compreensão do mundo, de maneira pragmática, obviamente, mas uma visão do mundo que era bastante sofisticada e que moldou, sim, esse modo de lidar com outras nações. Como eu falei, uma coisa é você pensar, é assim que a coisa opera. Se eu não fizer isso, outros farão. Então é melhor que eu opere desse modo para defender os interesses dos meus cidadãos aqui, do meu país, e assim será. Não é bonito, o jogo feio pra caramba, mas é o jogo que se dá. E outra coisa é você tentar, sabe, mascarar a realidade, fingir que ela não é assim, ou fingir que ela está sendo fundamentada com base num ideal que não é aplicado. O Trump não tinha ideais democráticos para a Venezuela. Quando ele fala que invadiria a Venezuela, ele não tinha ideais democráticos. Ele está pouco se lixando para os venezuelanos. Ele está pouco se lixando para a Venezuela. Ele está pouco se lixando para o futuro da sub-região da América Latina. Ele está pouco se lixando para essas pessoas. Porque ele já falou isso, inclusive, muitas vezes, né, que era a escória latino-americana. Então, assim, quando ele entrou em confronto com a Coreia do Norte, com Kim Jong-un, e não invadiu o país, embora houvesse ameaçado, né, que jogaria bombas lá, não sei o quê, ele estava um pouco interessado em democracia na Coreia do Norte. Tanto que depois ele fica em termos amistosos com o Kim Jong-un e ele diz que é um cara que ele admirava. Não há interesses desses países democráticos em democratizar outros países. Há sim, como diz aqui no livro, tentar encontrar aliados estratégicos, aliados geopolíticos, de fato, que você vai poder ali, sabe, influenciar, impactar naquela região, tentar estabelecer um equilíbrio naquela região. E embora a gente não viva mais uma Guerra Fria, como foi durante décadas ao longo do século XX, há um conflito de interesses tremendo e há uma espécie de uma nova Guerra Fria nesse momento entre Estados Unidos e China. Então, assim, não dá para desprezar o contexto real, que não é bonito. O fato é isso, não é bonito. Inclusive, suponho que a ideia expressada pelo Trump não seja apenas dele. Outros presidentes, talvez até o Joe Biden, talvez pensem a mesma coisa. Talvez até digam isso em portas fechadas. Só que o Trump, ele é tão, sabe, sem filtro, que ele vai, diz isso publicamente e horroriza o mundo. E aí dá a entender, né? Olha só como esse cara é desajustado. Sendo que, na verdade, essa é a política externa norte-americana. Essa é a política dos americanos. É o modo como eles operam desde há muito tempo. Não há idealismo nisso. Isso que é preciso ficar claro. Não há nenhum idealismo em Trump, em Bolsonaro, na extrema-direita global, no Putin, no Zelensky, no Maduro, por exemplo. Não há idealismo nessas pessoas. A gente fala aqui de figuras que estão operando com base em certos princípios ideológicos, obviamente, com base em certas propostas, mas que farão o que for necessário para defender os interesses que eles pensam ser os melhores. Alguns países defendem o interesse dos próprios cidadãos, de fato fazem isso muitas vezes, alguns países fazem isso, e alguns outros países os governantes defendem os próprios interesses. O interesse dele, da sua cúpula, do seu grupo interno, dos seus cupinchas. E para isso, e para se manter no poder, muitas vezes se alinham a governos democráticos para que haja uma legitimação internacional, de modo que eles se sintam blindados, respaldados e não haja o risco de uma invasão. O Iraque do Saddam Hussein não foi invadido porque ele era um autocrata, é porque ele não tinha apoio internacional. Porque se houvesse apoio de um outro país democrático como França, como Reino Unido, como Espanha, os americanos não teriam invadido o Iraque. Então, assim, países isolados, países que estão neutralizados diplomaticamente, por exemplo, são alvos muito mais fáceis de uma invasão do que em outras circunstâncias. Inclusive, a lógica da Coreia do Norte é essa, né? Eles são alinhados à China, ou seja, eles estão ali sob o escudo da China, de certo modo, e eles têm a bomba nuclear, que foi a proposta, a ideia já de algum tempo dos governantes lá. Vamos ter a bomba, porque se alguém nos invadir, a gente destrói algum lugar, pelo menos. Como eu falei aqui, só para concluir esse vídeo, o Caio Coppola, ele não é burro. Ele não é burro, a gente não pode subestimar o Coppola, mas ele é profundamente ignorante em relação à história, em relação à sociedade, em relação à política, e ele está disposto a fazer qualquer malabarismo retórico para vender essa noção bastante reacionária que ele adotou de alguns anos para cá.
se alinhou ao Bolsonaro, se alinhou ao trumpismo, se alinhou à extrema-direita global em muitos aspectos e vestiu a camisa e agora ele tem que continuar erguendo a bandeira. E aparentemente resgataram o grande debate, né? Havia fracassado, havia implodido o grande debate e voltou também agora em um novo modelo que nos fornece essas pérolas, né? Esse tipo de material e um manancial de absurdos para ser analisado. Bem, o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre a fala do Trump principalmente, né? De que invadiria a Venezuela caso se reelegesse, e a defesa feita dessa fala esdrúxula, absurda, a defesa feita pelo Caio Coppola. Não surpreende, obviamente, porque ele já fez defesas bem ridículas anteriormente, mas o que você pensa sobre isso? Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou pode abrir uma força e também confira livro novo com Caroline Arcari chamado Olga Descobre a Democracia, falando de valores democráticos aqui, um livro de educação política para crianças. Confira, link na descrição aqui embaixo. Um forte abraço para você e se cuide. Tchau!